De- E a gente vai começar a nossa aula hoje, espero que vocês estejam bem. Lembrando de alguns pilares, né, iniciais. E o principal pilar de recuperação dos nossos olhos também é quando nós dormimos, né? Então, estar atento à qualidade do sono para que vocês possam estar regenerando cada vez mais a visão, né? A qualidade, não só a quantidade, mas essa qualidade de acordar de manhã e estar mais disposto, estar aí com a visão um pouco mais clara de manhã. Geralmente, quando a gente, dependendo, a maioria das pessoas, né, a maioria das patologias, quando nós acordamos de manhã, os nossos olhos estão assim um pouco melhores, né? Só tem algumas patologias que não, mas a grande maioria, geralmente de manhã, a gente enxerga melhor. Não na primeira hora que a gente acorda, mas assim, ali logo após a primeira hora, a gente vai percebendo um pouquinho mais. Isso tem a ver um pouquinho com o descanso, né? Então, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula hoje toda essa parte de descanso, de ativação disso, e a gente vai começar, né, unindo as nossas mãos, palma com palma, fechando os nossos olhos, trazendo uma atenção para a nossa aula hoje, percebendo como nós estamos no dia de hoje. É sempre importante a gente perceber como está hoje o nosso dia, né? Como foi o dia e como nós estamos. Às vezes temos dias agitados e estamos bem, né? Às vezes temos dias mais tranquilos e estamos cansados. Como estamos hoje? E se é possível percebermos como estão os nossos olhos. Então, nesse instante, a gente coloca uma intenção para a nossa prática. Agora que você já se percebeu, percebeu o estado dos seus olhos, o estado da sua visão, você pode perceber e pode trazer uma intenção para a sua prática. A gente vai relaxar as nossas mãos, os nossos braços, a gente vai manter os nossos olhos fechados e a gente vai fazer um movimento com os nossos olhos, como se a gente quisesse olhar para cima. Os olhos estão fechados, mas eu tenho uma intenção de olhar aqui para o ponto entre as sobrancelhas, lá no alto. A gente mantém essa intenção, então a gente relaxa. Nós temos agora a intenção como se a gente quisesse olhar para o umbigo. Os olhos estão fechados e a gente mantém essa intenção, esse olhar para como se quiséssemos olhar para baixo, ainda que as pálpebras estão fechadas. Então, relaxamos, voltando o globo ocular ao centro. A gente vai levar o nosso globo ocular para o lado direito, como se nós quiséssemos olhar para o lado direito, e a gente vai sustentar isso. Sustentamos, e então relaxamos os olhos. E a gente vai levar então os nossos olhos, ainda que com a pálpebra fechada, como se a gente quisesse olhar para o outro lado. Sustente, então descanse. E a gente vai fazer um movimento com os nossos olhos, como se fosse o movimento do relógio. Ora olhando para cima, agora sem permanência. Para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado. E descanse. Faça mais 2 repetições, como quem quer olhar para cima, para o lado, para baixo, para o outro lado, e então descanse. E faça a última execução.
o movimento do globo ocular. Então, piscamos os olhos, abrindo e fechando. A gente vai piscando, abrindo e fechando. E a gente vai fazer um movimento com o nosso pescoço. Só que a gente vai fazer o movimento do pescoço junto com o movimento dos olhos. Daí, Celso, se você não conseguir fazer o movimento do pescoço, faça com os olhos. A gente vai deixar a nossa cabeça ir para trás e a gente vai olhar para o ponto entre as sobrancelhas. Relaxa a garganta, relaxa a pele do rosto. Olhamos para o ponto lá entre as sobrancelhas. Devagarzinho volte, realinhando a cabeça, piscando os olhos. E a gente vai fazer agora, aproximando o queixo do peito, e a gente vai olhar para a pontinha do nariz, e a gente vai contar até 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Volte com a cabeça. A gente vai levar a nossa cabeça para o lado direito, e como se a gente quisesse olhar lá no cantinho, lá no fundo, do lado direito. E a gente vai contar até 5. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai voltar com a nossa cabeça ao centro e a gente vai fazer o mesmo para o outro lado, contando até 5. A gente leva a cabeça lá no cantinho e olha lá para o fundo fazendo essa contagem, como se você quisesse olhar lá no fundo. E quando você voltar ao centro que você finalizou, feche os seus olhos. Feche os olhos, percebendo. A gente vai fazer uma massagem aqui na região da testa, soltando essa musculatura da testa. Massageie toda essa região, soltando as tensões. Massageie toda essa região da testa com a sua mão, soltando as tensões dessa região. Então, paramos por um instante e a gente vai ficar em pé. Então, vamos nos colocando em pé, do seu jeito, da sua maneira. Nós vamos ficando em pé. E quando você ficar em pé, dê uma boa espreguiçada, solte as tensões do seu corpo, se movimente para um lado, para o outro. Vá percebendo se tem alguma tensão no seu corpo, soltando aí. E agora que a gente movimentou um pouquinho o nosso corpo, soltando essas tensões, principalmente dos ombros, da torácica, né, que às vezes impede essa irrigação sanguínea da região dos olhos, da cabeça. Agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios que vão trabalhar um pouquinho o nosso equilíbrio. E é um pouco desafiador, porque vai trabalhar foco, equilíbrio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai erguer os calcanhares e olhar a pontinha do nariz. Ficamos lá na pontinha dos dedos dos pés, olhando a pontinha do nariz. Se você desequilibrar, não tem problema. Volta, apoia os pés sobre o chão. A gente está trabalhando foco e equilíbrio. Então, todos nós voltamos. Volte apoiando os pés sobre o chão. E a gente vai fazer alguns movimentos que vai trabalhar um pouquinho o nosso equilíbrio também. Vamos mexer um pouco com o equilíbrio e com o foco. A gente vai repetir. Ficamos lá na pontinha dos pés e focamos os nossos olhos na pontinha do nariz. Pisque, sustente aí os calcanhares mais erguidos.
Então, volte, apoie os calcanhares sobre o chão. Muito bem. Você vai buscar a sua faixa aí, traga ela para perto de você. A gente vai cobrir a visão central. A nossa visão central está coberta. E o oposto do que a gente trabalhou anteriormente, que é essa visão mais focada, que tem a ver com a região da mácula, agora a gente vai trabalhar com o campo periférico, que é essa visão com menos detalhes. E nesse primeiro momento, a gente vai erguer o nosso braço direito lá em cima. Bem-vinda, Marília. E a gente vai movimentar a nossa mão direita lateralmente, indo e vindo. A cabeça está paradinha, é o braço que movimenta, trazendo estímulo. Karina, se quiser já usar a chama da vela aqui, já dá para usar, tá? Indo e vindo. A cabeça paradinha, tá? Daí, Rosana, a cabeça paradinha, Beatriz também, é só o braço que movimenta, indo e vindo lateralmente. Respire, a gente foca os nossos olhos aqui na região da faixa, o braço vai e vem para o lado direito. A gente vai trocar o estímulo agora para o lado esquerdo, do centro para a lateral do lado esquerdo, até onde a gente consegue ver sem olhar, porque a gente está mexendo com esse campo periférico, que é aquela visão que a gente vê, né? A gente percebe que tem alguma coisa, mas não tem o detalhe dela. Daí, Diana, se puder deixar a mão assim mais na altura da cabeça, vai te ajudar um pouquinho mais, para você não ter que olhar para baixo. Isso, mais na altura da cabeça. Então, descansem o braço, os ombros. Se quiser fazer movimentos para tirar as tensões, você também pode fazer. Isso. E a gente vai fazer novamente para o lado direito. O nosso braço vai do centro até o extremo, fazendo o estímulo indo e vindo. A gente está estimulando primeiro um lado, depois o outro lado. Indo e vindo. Vamos trocar o braço, fazendo do outro lado, indo e vindo. Paramos por um instante, relaxe os ombros, os braços. E a gente vai colocar um elemento que também é o equilíbrio. Na nossa próxima vez, a gente vai, ora, erguer os calcanhares do chão e a gente vai erguer um dos braços lateralmente e vai descer. Ele sobe pela frente e desce pela lateral. Depois a gente troca, né? O outro braço subindo pela frente, descendo pela lateral. E a gente vai intercalando. Quando o braço subir, calcanhares lá em cima. Inalação do ar, percepção desse campo periférico. Devagarzinho, percebendo. A gente vai parar o movimento dos braços. A gente para o movimento dos braços e a gente vai agora parar o nosso exercício do campo periférico.
Então, a gente vai retirar a nossa faixa, retire ela, pisque os seus olhos, tire, deixa ela de lado. A gente finaliza essa parte do campo periférico e a gente vai trabalhar em outros aspectos, né, do foco, desse foco em movimento, que a gente chama do foco dinâmico. A gente vai estender um dos nossos dedos lá na frente e a gente vai focar nesse dedo estendido lá na frente. A gente vai piscar os nossos olhos bem observando, bem atentamente. Devagarzinho a gente vai levar lá para o extremo esquerdo, devagar a gente vai levar lá para o extremo direito, indo e vindo, bem devagar. Ora para um lado, ora para o outro, indo e vindo, devagar. Enquanto a gente movimenta, a gente pisca os nossos olhos, percebendo bem atentamente, um movimento contínuo, que ora vai para um lado, ora vai para o outro. Então, a gente vai parando o exercício, diminuindo bem a velocidade. Descanse o seu braço, a gente vai fazer para o outro lado. Então, a gente vai estender a nossa outra mão lá na frente. E da mesma maneira, a gente vai ora, ir até o extremo, depois a gente vai para o outro extremo, de uma ponta até a outra, bem devagar, de uma ponta a outra. Enquanto você movimenta, pisque os seus olhos. Não esqueça de piscar os seus olhos, indo e vindo. Nós vamos diminuir esse movimento, vai diminuindo, diminuindo, até que a gente vai relaxar os ombros, os braços. Deixe os seus pés bem firmes sobre o chão e a gente vai trabalhar um pouquinho com o nosso foco. A gente vai deixar o nosso dedo polegar estendido lá na frente e a gente vai, ora, trazer bem pertinho do nosso nariz, ora, a gente vai estender lá na frente, indo e vindo. Levamos lá na frente, estendendo o braço, trazemos bem pertinho do nosso nariz, bem à frente do rosto, indo e vindo. Nós vamos trocar o nosso braço, troque a sua mão, o braço, e hora a gente vai aproximar bem do rosto, hora a gente vai afastar, indo e vindo.
Então, relaxa a sua mão, seu braço, dê uma boa espreguiçada aí no seu corpo, eliminando as tensões. E agora a gente vai trabalhar esse foco de forma individual. A gente vai com uma das nossas mãos cobrir o olho direito e da mesma maneira, a gente vai ora trazer o dedo polegar bem pertinho do rosto, ora levar lá na frente. Cuidado para você não apertar o seu olho direito, né? A gente está aí cobrindo ele com suavidade. Então a gente vai ora levando lá na frente o dedo polegar, ora trazendo bem pertinho do rosto, indo e vindo. Vá fazendo. Então a gente vai parar por um instante. Descanse os braços, as mãos, pisque os olhos, percebendo aí a luminosidade. E o nosso próximo passo aqui, a gente vai cobrir o nosso lado esquerdo. A mão esquerda cobre o olho esquerdo. Então a gente vai, ora, aproximar o nosso dedo polegar direito bem pertinho do rosto, ora, afastar, indo e vindo, bem devagar. Devagarzinho, relaxe o braço, a mão. Pisque os seus olhos, perceba aí as sensações, observa bem como estão os olhos agora. Isso. Dê uma boa espreguiçada no corpo, né? Removendo todas as tensões. Se tiver alguma tensão, é importante remover elas, retirar aí todas as tensões. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um movimento, a gente vai focar na pontinha do nariz. E da mesma forma que a gente fez sentado, a gente vai fazer em pé, né? E isso requer um pouquinho mais do nosso centro de equilíbrio. Daí, Celso, faça um movimento, o olho fica focado. A gente foca na ponta do nariz e a gente vai erguer a cabeça e abaixar. Os olhos estão focados na ponta do nariz. A gente ergue a cabeça e aproxima o queixo do peito. Faça aí por mais uma vez. Então, descanse, parando, pisque os olhos. Isso vai requerer um pouquinho mais da musculatura dos nossos olhos. A gente vai fazer uma última vez e o movimento completo a gente vai fazer por 5 vezes. A gente foca os olhos na ponta do nariz e toda vez a gente vai erguer a cabeça totalmente, aproximar o queixo do peito. Contamos um. E assim a gente vai fazer até completar 5. Quando você completar 5, descanse, massageie essa região entre os olhos, na região da sua testa, entre as sobrancelhas. Então, vá fazendo aí no seu ritmo, olhando a ponta do nariz, a gente ergue a cabeça,
Aproxima o queixo do peito, contando até 5. E ao finalizar, descanse. Quando você finalizar, massageie essa região entre as sobrancelhas, soltando as tensões. Isso, bem-vinda, Margarete. Vá massageando toda essa região. E a gente vai fazer uma última repetição. Então, foque aí os seus olhos na ponta do nariz e a gente vai ora erguer a cabeça, ora aproximar o queixo do peito. Conte 5 vezes. Daí, Celso, regule pelo tempo, né? E ao finalizar, a gente vai massagear toda essa região entre as sobrancelhas. Muito bem. Excelente. Voltou aí, Celso, né? Nós vamos agora nos sentar. Quando você se sentar, né? Sente-se aí da melhor maneira para você, aquilo que seja importante aí nesse instante. E quando você se sentar, você vai trazer aí as suas mãos, relaxe as suas mãos, principalmente os dedos, né? As pontinhas dos dedos, a gente vai sentindo elas, porque o nosso próximo passo é trabalhar com a nossa pálpebra. A gente vai com a pontinha dos dedos deslizar pelos cílios, bem devagarzinho. Vá deslizando com a pontinha dos dedos pelos cílios. Nesse momento, nós não estamos apertando a pálpebra, a gente está apenas sensibilizando. Descanse por um momento as mãos. E a gente vai fazer uma segunda execução, os dedos deslizando aí por esses cílios, passando de forma bem gentil, bem suave. Então, paramos por um instante, pisque os olhos, abrindo e fechando. E a gente vai movimentar um pouquinho as nossas mãos. Então, faça alguns movimentos para relaxar as mãos, talvez abrindo e fechando os dedos, talvez circulando os punhos, soltando as tensões das mãos. E agora, com essas mãos menos tensas, a gente vai começar a massagear embaixo da região dos olhos, toda essa região que a gente conhece como as olheiras, né? A gente vai com as mãos deslizando por essa região, incluindo as bochechas, e a gente vai deslizando as mãos pelo rosto. As mãos deslizam bem devagarzinho, mas ainda trazendo um certo alongamento para a pele. Cuidado para você não aproximar muito o queixo do peito, não ficar muito curvado, né? Deixa o seu corpo mais expandido, mais aberto, né? E as mãos deslizam. Outro ponto importante é maxilar solto. Nada de maxilar preso, né? Dentes apertados, né? Relaxa toda essa região do maxilar.
Então, a gente vai parar por um instante e a gente vai levar as nossas mãos lá no encontro do maxilar. Esse maxilar, esse encontro da articulação fica bem pertinho da orelha. E a gente vai fazer uma massagem circular e estimular os bocejos. Hum, hum. Se não tiver bocejos, a gente vai trazer a vogal A. Hum. Massageando essa região, soltando essas tensões. Hum. Hum. Estimulando toda essa região. Hum. 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 Então, nós paramos por um instante e o nosso próximo passo é massagear toda essa região da testa. Com as pontas dos dedos, de forma circular, vá soltando aí as tensões dessa região. Massageie, solte todas as tensões aí nessa região. E a gente vai levar esse massagear para a lateral da nossa testa de forma circular, soltando as tensões na região das têmporas, massageando e estimulando os bocejos. Hum. E à medida que você vai fazendo essa estimulação, soltando, ativando os canais lacrimais. Se não tiver o bocejo, você pode colocar a vogal A. Hum. Descansa um pouquinho os braços, os ombros. E agora a gente vai começar a massagear todo o nosso couro cabeludo. Então, com as pontas dos dedos, a gente vai massagear a lateral da nossa cabeça. Vá massageando cada pontinho, soltando aí. E se tiver alguma região mais dolorida, você pode massagear um pouco mais. Soltar um pouco mais essas tensões. Massageando, soltando as tensões. Leve essa massagem para o topo da cabeça. Tente movimentar um pouquinho a pele do couro cabeludo. Cuidado para não aproximar muito o queixo do peito, né? Deixa aí o pescoço bem alongado. E a gente vai levar essa massagem para a parte de trás da cabeça, incluindo a parte alta, a nuca. Vá massageando toda essa região.
Descanse um pouco, relaxe os ombros, a cabeça. E o nosso próximo momento aqui, a gente vai trabalhar com toda essa parte do pescoço. Então, a gente vai levar o nosso rosto para um dos lados, né? E esse lado onde o nosso queixo está mais próximo, a mão vai massagear o ombro oposto. O ombro, toda a musculatura de trapézio, a parte lateral do pescoço. A gente vai soltando as tensões aqui, massageando bem atentamente. Enquanto a gente massageia essa região, a gente vai tentar deixar o nosso rosto mais pertinho do ombro, os nossos olhos olhando lá no fundo, trazendo um alongamento dessa musculatura mais profunda. Enquanto a gente massageia, se tiver algum pontinho mais dolorido, então aplique um pouco mais dessa massagem nessa região. Tá massageando. E daí, tente olhar lá no fundo, levar os seus olhos para olharem lá no fundo, massageie enquanto você estimula os seus olhos. Então, paramos, realinhamos a nossa cabeça, o nosso pescoço. A gente vai levar o nosso rosto para o outro lado e fazer aí o mesmo, massageando desde o ombro, a musculatura do trapézio, a lateral do pescoço. A gente vai massageando cada pedacinho nosso. Os olhos olham lá no fundo, enquanto a gente massageia bem atentamente. Devagarzinho a gente vai voltando com a cabeça ao centro. E com uma das nossas mãos, a gente vai lá na parte de trás do pescoço, nossa coluna cervical, e a gente vai massagear toda essa parte de trás do pescoço. Enquanto a gente massageia, a gente vai movimentar a cabeça. Ora para um lado, ora para o outro. Vá massageando toda essa parte de trás do pescoço. Se você não trocou a sua mão, você pode fazê-lo, trocar a outra mão e continuar aí essa massagem. Então, paramos por um instante e você vai procurar um local para que você possa se deitar da melhor maneira possível para o seu corpo. Se você tiver aquela almofadinha dos olhos, melhor ainda, você pode utilizá-la ou ainda um tecido para cobrir os seus olhos. Quando você se deitar, você deite-se de barriga para cima e tente relaxar o seu corpo totalmente. Faça isso de uma forma que você possa aproveitar
e desfrutar de tudo que você trabalhou, né? Todos os exercícios, toda a forma que você absorveu aí, vá se deitando da melhor maneira para o seu corpo, se acomodando, percebendo como está o seu corpo sobre a superfície. Tente perceber bem atentamente, relaxando aí as pernas, os ombros, os braços, percebendo todo o seu globo ocular, as sensações, a forma. Feche os seus olhos por um momento e vá percebendo cada detalhe dos seus olhos, tentando relaxar. E dessa forma, a cada respiração, abrimos espaço para receber os benefícios da nossa prática. A cada saída do ar, é possível abrirmos esses espaços. E a cada inalação do ar, trazemos essa percepção de regeneração dos nossos olhos, da nossa visão, estabelecendo aí um novo parâmetro. Vá observando a melodia, relaxando.
Devagarzinho, vá movimentando os dedos das mãos, dos pés, despertando o seu corpo, percebendo todas as sensações, a forma. Então, vá movimentando os dedos das mãos, através um espreguiçar, como num dia sem compromissos. Escolha um lado para se deitar sobre, e ao deitar-se, devagarzinho, com a ajuda das mãos, você vai se sentando. Sente-se da melhor maneira possível. E quando você estiver sentado, sentada, traga aí a sua vela para bem pertinho de você. Quando você se sentar, deixe aí a sua vela, coloque ela, acenda ela com bastante cuidado. E assim que você conseguir acendê-la, você vai observar a chama da vela. Você vai ficar de frente para a sua vela e quando você estiver sentado de frente para a sua vela, você vai deixar mais ou menos aí 3 palmos de distância. E você vai focar aí nessas micro-oscilações da chama da vela. Pisque os seus olhos, observe. Vá percebendo bem atentamente os detalhes. Observando a luminosidade da chama da vela. Então, a gente vai abrir bastante os olhos, as sobrancelhas vão se elevar um pouco e a gente vai continuar observando a chama da vela. Feche os olhos, relaxando a testa, relaxando as sobrancelhas. E na próxima vez que nós retomarmos, a gente vai tentar evitar piscar por um tempo de 10. Então, a gente vai abrir os olhos, erguer bem as sobrancelhas e a gente vai contar mentalmente. Conte até 10. Se em algum momento você piscar os olhos, não tem problema, mas tente evitar piscar. Isso vai trazer um lacrimejamento dos olhos e também um teste de força para toda a musculatura da pálpebra. Quando você finalizar o tempo de 10, então descanse fechando os seus olhos, relaxando a testa, relaxando as sobrancelhas. Nós faremos a nossa última execução, abrindo bem os olhos, as pálpebras, as sobrancelhas ficam elevadas. Focamos os nossos olhos na chama da vela e contamos até 10. Se você conseguir ir além, continue a sua contagem mentalmente.
Então, feche os olhos, descansando as pálpebras. E você vai escolher se vai fazer a sua meditação de olhos abertos ou de olhos fechados. Nós vamos ficar alguns instantes em silêncio. Vá observando atentamente. Deixe que os pensamentos passem por você. Deixe suas mãos se unirem, palma com palma. Coloque o seu agradecimento pessoal. Que a nossa prática possa nos trazer uma visão clara e nítida da vida. Namastê. Muito bem, concluímos a nossa prática. Que bom, que bom. Muito bem. Então, vamos tirar uma mensagem para a nossa aula e vou pedir aí para Margarete, escolha aí. Um, dois ou três? Dois. Muito bem. Mensagem da pureza. A pureza. Estado natural da alma e do coração. Transparência no sentir, no pensar, no agir. É o viver sem julgar, é manter-se na simplicidade, na alegria, é viver no absoluto, é ter sempre o coração aberto. É o que nos permite recomeçar sem medo de errar. Então, pureza. Os nossos olhinhos estejam aí cheios da pureza, né? Todos bem aí? Tudo certo? Agora prontos para dormir, né? Bons sonhos para todos, bons descansos, abraços assim bem apertados, calorosos e um beijo, gente. Até semana que vem.